Vamos abrir a Santa Escritura. Vamos receber o conselho do Espírito Santo através do Salmo 34. É muito fácil de achar. E nós vamos orar segundo essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É um conselho tremendo esse conselho, sabia? Eu estava meditando hoje de tarde, Senhor, aí Deus me levou, receba esse conselho, meu filho. Aí eu falei, puxa, Espírito Santo, muito obrigado, porque é um conselho que eu estava precisando ouvir. Quem está precisando ouvir um conselho do Espírito Santo? Amém. O conselho do Espírito Santo é bom, perfeito e agradável. Amém. Amém? Então é tremendo, é muito forte isso. Júlio, fique tranquilo. Coloque esse conselho do Espírito Santo nesse propósito do trabalho e você vai experimentar. A extensão da graça de Deus. Pode ficar tranquilo a respeito. Diz assim o versículo 8. Nós vamos meditar sobre alguns versículos, mas primeiro o versículo 8. Olha o conselho do Espírito Santo através do homem chamado Davi. E ele está convidando você e eu. Olha só quem está convidando. Ó, a exclamação de Davi. Ó, igreja, pedra viva. Ó, meus irmãos. Como se estivesse aqui presente aqui através do Espírito Santo, dando esse conselho para mim e para você. Essa oração que ele estava fazendo nessa época, vale para mim e para você essa exortação do Espírito Santo. Ó, provai. Ó o conselho do Espírito Santo. Provai. E veja que o Senhor é bom. Olha o conselho que ele está dando. Ó, experimentai, provai que o Senhor é bom. É tremendo isso. Você analisando, você está recebendo um convite do Senhor, Espírito Santo, sobre tu ter uma experiência da bondade do Senhor. Sabe, quando nós entramos numa igreja, quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo Jesus, é coisa muito séria. A gente precisa extrair, sabe, através da revelação do Espírito Santo, autoridade, poder, misericórdia, a graça de Deus. Nós temos que experimentar que Deus é bom. Nós temos que vivenciar, sabe, essa experiência na nossa vida natural. Eu tenho um propósito com Deus, eu quero experimentar a sua virtude, eu quero experimentar as suas virtudes, melhor dizendo, as suas proezas. Eu não posso entrar e sair de um lugar sem experimentar, sabe, o Deus que é o cabeça dessa congregação. Nosso Senhor é o cabeça dessa congregação. Então tem que ter uma intimidade de experimentar a sua bondade. E aqui o Espírito Santo veio, né? Experimente, provai, como se Deus é bom. Quem quer experimentar dessa bondade? Hein? Quem quer experimentar? Tem pessoas que não estão experimentando, não. Eu sei que a vida está muito difícil, né? Está muito difícil, mas esse Davi, ele tem um testemunho muito forte. Ele foi o escolhido de Deus para ser exemplo de um coração que agradava a Deus. Ele foi escolhido para ser esse exemplo. E quando você vê a vida desse homem, uma vida vitoriosa, uma vida de bênção, porque ele sabia que o Deus que ele servia era bom, e ele buscava essa bondade. Ele buscava, ter uma experiência dessa bondade. A gente tem que ter isso no nosso propósito com Deus. Senhor, eu preciso experimentar a tua bondade, eu preciso ver a tua bondade, ver materializada nos meus projetos, ver materializado na minha vida sentimental. O meu marido é maravilhoso, por quê? Porque Deus é bom. A minha esposa é uma maravilha, por quê? Porque Deus é bom. Eu estou experimentando, sabe, o amor de Deus através do meu relacionamento com a minha esposa. A nossa experiência da bondade de Deus é dentro do nosso propósito natural. Por que eu fui promovido? Porque Deus é bom. Eu estava clamando, sabe, pela minha promoção, e Deus, através da sua bondade, materializou a sua bondade nessa promoção. E nós, sabe, temos que ter o propósito de experimentar
né? Experimentar. Como é que eu posso experimentar se Deus é bom? Através, meu irmão, de você ter intimidade com Ele. Como é que você vai ver se uma pessoa é boa, se ela fica pro lado de lá e você pro lado de cá? Como é que você vai ter essa experiência? Poxa, eu tive uma experiência com aquela pessoa, olha que pessoa, olha, eu fui conhecer o profundo, que generosidade, que bondade, que benevolência. Aí você passa a ter, sabe, olha, referência daquela pessoa, aquela pessoa lá é tremendamente misericordiosa, é tremendamente benevolência. Isso é que tem que ter. Quando você falar de Deus, você vai falar porque você teve experiência da sua bondade. Quando você depende de uma cura, você tem que falar: Senhor, eu quero experimentar, meu Pai, através da sua bondade, essa cura. Amém? Quem está entendendo? Amém. Quando você orar sobre algo na tua vida, você tem que orar sabendo que você tem o direito de experimentar. Porque o Espírito Santo está te convidando a provar e ver de como Deus é bom. Quando entrar em oração, você tem que colocar: Senhor, eu estou orando aqui, porque olha, eu preciso ter uma experiência da tua bondade. Eu não estou vendo nada, Senhor, a situação está tão difícil. Olha, está tudo embaraçado. Eu preciso, Senhor. Olha, tudo que impede de eu vivenciar essa tua bondade, meu Pai, caia por terra, porque eu quero ter, sabe, o testemunho da tua bondade, que eu possa falar para todos aqueles, meu Pai, que ainda não te conhecem, que eu tive uma experiência tão grandiosa contigo, e que tu és bom, e que eu posso falar, não porque eu ouvi falar, porque eu vivi a tua bondade. Aqui ele estava falando, né? Davi estava falando com convicção: meu irmão, experimente. Ele devia estar falando para todos aqueles que ainda não conheciam a bondade de Deus. Ele devia estar dando uma orientação para todos aqueles que ainda não conheciam a bondade de Deus. Vem experimentar, meu irmão. Vem experimentar a bondade desse Deus. É coisa muito séria, meu irmão. Quando você se propõe a vir para a casa de Deus, você tem que se propor a ouvir. Ouvir quem? O homem que está aqui? Não. Ouvir a revelação do Espírito Santo. Ouvir a palavra, meu irmão, isso que muda a vida. Quando você for orar, você vai falar: Espírito Santo, o Senhor me falou através desse culto que eu tenho o direito de experimentar essa bondade. Então estou orando essa situação para que a bondade do Deus vivo venha sobre essa causa, porque tu me orientou para me experimentar. Vende, é que vem, veja. O Espírito Santo está querendo que você veja a bondade do Deus que você serve. O Espírito Santo está querendo que você prova a bondade desse Deus que você serve. Então, quando você entra em oração, você tem que: olha, Senhor, tu revelou para mim que eu podia provar dessa bondade. Então, estou aqui para ser um privilégio, um privilegiado, melhor dizendo, da tua bondade. E essa noite você está escolhido por Deus para vivenciar a bondade dele. Eu não sei o que você está precisando, mas se você entrou aqui é porque Deus quer que você experimente a bondade dele em situações o qual você está passando por uma tristeza, por uma opressão, por uma depressão, por uma causa que está te incomodando. Hoje é dia de tu invocar a bondade de Deus, e a bondade de Deus vai se manifestar naquilo que você tem como desejo, naquilo que você tem, sabe, como expectativa. Eu vim para cá com grande expectativa, e quando eu estava meditando, eu já recebi uma boa notícia. Eu estava meditando, eu já recebi uma boa notícia. Só de meditar, eu já estava experimentando a bondade de Deus. O Espírito Santo falou: provai, que eu possa provar e ver que Deus é bom. E esse homem tinha tanta convicção que quando ele começou a orar, e ele diz assim, ó: busquei o Senhor, no versículo 4, e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Olha só, por que ele estava dizendo que Deus é bom na oração dele? Por que ele estava falando: ó, experimentai? Porque no momento dos teus temores, ele entra com provisão e te livra. Aleluia. A bondade de Deus é para entrar nos temores. A bondade de Deus é para entrar numa solidão e tirar você dela, e te colocando, sabe, dentro de um propósito de paz, de viver uma vida abençoada, viver uma vida, sabe, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, na plenitude, numa paz, num relacionamento abençoado. Para quem está buscando isso, para quem está buscando uma prosperidade e a vida está toda embaraçada, Deus também, ele entra e tira os temores da dificuldade financeira. Por isso ele estava falando: provai o amor dele. E quando você está passando por um momento de dificuldade, olha, seja em que área for, você vai falar: Senhor, eu tenho temor nessa situação, porque está ficando difícil, a situação está ficando, eu só posso temer a Ti, Senhor, então muda a história.
Eu estou, meu Pai, preocupado com essa situação. Meu Pai, eu estou me entristecendo com essa situação. Por gentileza, meu Pai, pela tua graça, que é favor não merecido, entra com velocidade nessa causa, muda essa história, tira a inveja, tira aquilo que está embaraçando, tira se tem alguma entidade, alguma maldição, tira através da tua bondade. Pô, isso é tão forte quando a gente tem entendimento, e quando a gente entra num lugar onde, sabe, o Espírito Santo fala e a palavra dele não volta vazia, a palavra dele é algo que entra, sabe, e destrói as fortalezas. Então aproveita essa palavra que está dizendo: provai que Deus é bom. Amém? Ele diz no versículo 6, olha só: clamou este filho, muito forte, clamou esse aflito. Meu irmão, ele estava aqui se colocando no momento que ele clamou a Deus nas suas aflições. Ele falou assim: clamei lá no momento que eu estava aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha como é que é forte. Olha como é que ele é forte. Ele diz que quando ele clamou, ele estava muito aflito. Aflito porque as tribulações estavam ali fortes. E ele experimentou a bondade de Deus. Ele experimentou. E Deus, ele faz você experimentar, livrando vocês dos tormentos, livrando a mim dos tormentos. Então é muito forte quando você tem, sabe, a certeza que Deus é bom. E quando você entra em oração na certeza que Deus é bom, na convicção, na expectativa que a bondade dele vai se materializar. Olha, você pode estar passando por qualquer tipo de tribulação, qualquer um. A bondade dele é muito maior. Essa tribulação é muito grande, a bondade de Deus é muito maior. Ela não tem como resistir à vontade de Deus. Essa tribulação não tem como resistir. Essa enfermidade, seja lá qual for o nome dela, não tem como resistir à vontade de Deus. Pastor, estou desenganado, houve, sabe, um diagnóstico terrível. Não importa. Ah, é diabetes, é pressão alta, é colesterol. Não importa. Invoca a bondade de Deus. Ela não pode, essa doença não pode resistir à bondade de Deus. Deus livra de todas as tribulações através da bondade de Deus. É, meu irmão, é muito forte quando o Espírito Santo fala: vede e provai que o Senhor é bom. É, o Senhor é bom, o Senhor Jesus é bom. O Senhor Jesus quer o melhor para mim e para você. Nós temos que experimentar esse melhor através da nossa fé, da nossa expectativa. Né? Deus é bom? É. Deus é maravilhoso? É. Porque esse homem experimentou e nós temos que experimentar também. Quando um parente teu te ligar, fala assim: e aí, tudo bem? Tudo bem, sim, porque eu estou experimentando a bondade de Deus dia após dia. Amém? Eu não sou um religioso, não. Eu sou um homem que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, porque eu sei que Ele é o Criador dos céus e da terra. É, eu não sou fanático, não. Eu busco, sabe, a minha vida, sabe, vivenciar a bondade de Deus. Eu estou o tempo que buscar para a minha vida a bondade de Deus. Meu irmão, isso a gente não pode abrir mão, não. Quando você vem ao culto, você está disposto a experimentar a bondade de Deus. Quando você chega até o culto, que é difícil experimentar a bondade de Deus, meu irmão, muitas das vezes a pessoa não consegue, porque o desânimo não permite. O inimigo sempre vai trabalhar, sabe, no desânimo, nas dificuldades. Hoje, trânsito é engarrafado. Hoje está difícil acesso à igreja. Aí que eu tenho que ir, para que Deus, sabe, veja em mim disposição para vivenciar a bondade dele. Veja em mim vontade de vivenciar a vontade dele. É difícil, meu irmão. Qualquer tipo de adversidade, a pessoa se acomoda, porque esse é o projeto do inimigo. Não. Eles podem até conhecer que Deus é bom. Eles podem até saber que Deus é bom. Mas eles não vão experimentar. E vai fazer de tudo para a gente não experimentar. Porque Ele quer trazer a tribulação. Ele quer trazer, sabe, os seus propósitos para você e para mim todo o tempo. Por isso que Ele todo o tempo quer impedir de você chegar à casa de Deus, de impedir de você vir ao culto, de impedir que você tenha comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Porque sem intimidade você não vai conhecer se Jesus é bom ou se Jesus não é bom. Sem intimidade você não vai ter a essência, sabe, do conhecimento de Jesus. Não vai. E a intimidade é quando você, sabe, chega até Ele através da Escritura Sagrada, da leitura, dos cultos, da adoração. Quando você está adorando Deus, você sente uma intimidade com Deus. Você sente, sabe, o Espírito Santo, sabe, trazendo ali um fortalecimento. As cadeias não estão resistindo e você está adorando. Isso é experimentar, sabe, uma intimidade com o teu Deus. Aí quando você ora, aquela intimidade está tão forte que Deus fala assim: ah, ele lá orando, ah, ela lá orando.
Olha, ele tem confiança na minha bondade, ele tem confiança e certeza da minha bondade. Deixa que eu vou manifestar a minha bondade, porque eles vão testemunhar da minha bondade. Isso é muito forte. Quando a gente tem esse compromisso de saber, não, quem é o meu Deus? Quem é Ele? Por que eu sigo esse Deus? Por que eu sou obediente a esse Deus? Ele não me impôs a ser obediente a Ele. Eu sou obediente porque eu quero ser. Por quê? Porque Ele é bom. Quando meu filho estava lá no CTI, eu clamei pela bondade dele. E hoje ele está aí, firme e forte. Quando eu estava cheio de doença, sabe, no meu corpo,